Julia Quinn, História de um Grande Amor, Trilogia Beaverstock, Livro 1, Editora Arqueiro. Capítulo 11. Turner estava tão perdida em pensamentos sobre o seu desejo intenso de tocar Miranda, em qualquer parte do corpo, em todas as partes do corpo, que até se esqueceu que ela devia estar congelando na outra sala. Só quando finalmente estava aquecido, é que se deu conta de que ela não estaria. Xingando-se de todos os sinônimos para idiota, ele se levantou, abriu a porta com força e deixou escapar mais uma torrente de palavrões ao vê-la encolhida no chão, tirando violentamente. Sua boba! Ralhou ele. Quer morrer? Ela ergueu o rosto e arregalou os olhos ao vê-lo. De repente, Turner lembrou que mal estava vestido. Que se dane! Murmurou consigo mesmo, balançando a cabeça, exasperado. Foi até ela e a levantou do chão, arrancando-a de seu torpor. Miranda tentou se libertar do toque. O que você está fazendo? Indagou ela, tentando colocar um pouco de juízo nessa sua cabecinha. Estou ótima, declarou ela, mas logo foi traída pelo bater do queixo. Não está mesmo. Só de vir aqui falar com você, eu mesmo já estou congelando. Anda, vamos para perto do fogo. Ela lançou um olhar de desejo para as chamas alaranjadas que captavam no quarto. Só se você ficar aqui. Está bem, concordou ele. Ele estava disposto a qualquer negócio para que ela se aquecesse. Com um empurrão bem pouco gentil, indicou o caminho a ela. Miranda parou diante do fogo, estendendo as mãos. Um gemido rouco de prazer escapou de seus lábios. Atravessou o quarto e acertou Turner bem no estômago. Ele deu um passo para a frente, hipnotizado pela tez pálida daquela nuca quase transparente. Miranda suspirou outra vez, virando-se para aquecer as costas. Sobressaltou-se ao vê-lo ali, tão perto. Você disse que ia ficar lá fora, acusou ela. Menti. Turner deu de ombros. Não acredito nem um pouco que você vá se secar de maneira correta. Não sou criança. O olhar dele correu para os seios dela. Seus trajes eram brancos e colados ao corpo, como estavam. Deixavam entrever a leve sombra avermelhada dos mamilos. Estou vendo. Ela cruzou os braços sobre o peito. Se não quer que eu lhe olhe, vire de costas. Ela se virou. Não antes de ficar boca aberta com a audácia dele. Turner ficou um longo tempo percustado nas costas dela. Eram quase tão belas quanto os seios. A pele da nuca era fascinante. As mechas de cabelos molhadas, que haviam fugido do penteado, caíam pelo pescoço em ondas suaves. Miranda recendia as rosas molhadas e ele precisou reunir todas as forças que tinha para não se aproximar e acariciar os braços da jovem. Não, o braço não, a cintura, ou talvez a coxa, ou talvez... Ele respirou fundo. Era muito difícil. Algum problema? Ela não se virou, mas havia uma nota de tensão nas palavras. Não. Está começando a se aquecer? Ah, sim. Mas Miranda ainda tremia. Antes que pudesse dissuadir a si mesma, Turner se aproximou e abriu a blusa dela. Miranda deixou escapar um soluço estrangulado. O vestido, essa coisa gelada, você nunca vai se aquecer. Ele começou a puxar o tecido para baixo. Eu sei que isso é realmente... Sim? Isso é uma péssima ideia. Muito provavelmente. A saia encharcada logo estava aos pés dela, e Miranda ficou só com a combinação. Uma peça tão fina que parecia uma segunda pele. Deus! Gemeu ela. Miranda tentou se cobrir, mas estava claro que não sabia nem por onde começar. Cruzou os braços sobre o peito, cobriu o meio das pernas com as mãos, e então, aparentemente, se dando conta de que nem sequer estava virada para ele, pôs os braços para trás e cobriu o traseiro. Turner quase esperou que ela apertasse. Você poderia ir embora, por favor? Sussurrou ela, mortificada. Ele quis obedecer. Por Deus! Tudo que ele queria era obedecer, mas suas pernas recusavam-se terminantemente a se mexer. E ele não conseguia tirar os olhos daquela visão.
aquele belo traseiro redondo coberta pelas mãos esguias, mãos que ainda tremiam de frio. Xingando outra vez, ele se lembrou, enfim, do motivo pelo qual havia tirado a roupa dela. Chegue mais perto do fogo, ordenou. Só se eu entrar na lareira, vociferou ela. Saia logo daqui. Ele deu um passo para trás. Gostava mais dela cuspindo fogo. Saia, insistiu ela. Ele foi para perto da porta, fechando-a, mas não saiu. Miranda continuou imóvel por um momento, de frente para a lareira. E então, finalmente, deixou o cobertor cair no chão e se ajoelhou. O coração de Turner batia tão alto que ele chegava a se surpreender por Miranda não ter se dado conta de sua presença ali. Ela suspirou e se alongou. Ele ficou ainda mais duro, algo que até então considerava impossível. Ela levantou as tranças pesadas que cobriam a nuca e inclinou a cabeça para o lado com languidez. Turner gemeu. Miranda virou o rosto para ele na mesma hora. Seu infame! Vociferou ela, esquecendo-se até mesmo de se cobrir. Infame! Ele ergueu a sobrancelha, surpreso com a palavra antiga. Infame, piltre, patife, pode escolher. Confesso minha culpa no cartório. Se fosse um legítimo cavalheiro, você iria embora. Mas você me ama. Ele não sabia muito bem por que estava fazendo o assunto à baila. Bastante vil de sua parte mencionar isso, sussurrou ela. Por quê? Miranda o encarou muito séria, chocada. Por que eu amo você? Não sei. Mérito seu é que não é. De fato. Em todo caso, não interessa. Acho que não mais, disse ela apressada, valendo-se de qualquer coisa para tentar preservar seu orgulho ferido. Você estava certo. Era só uma paixonite de criança. Não era, não. E não se desapaixona assim com tanta rapidez. Os olhos de Miranda se arregalaram. O que ele estava dizendo? Ele queria que ela o amasse? Turner, o que você quer afinal? Você. A palavra saiu como um mais suave sussurro, como se mal conseguisse se convencer a dizê-la. Não quer não, retrucou ela, mais por nervosismo do que qualquer outra coisa. Você mesmo disse. Ele deu um passo adiante. Iria direto para o inferno, mas antes disso, teria um gostinho do céu. Eu quero você, afirmou ele. E queria mesmo. Ele a queria com uma força, uma dor e uma intensidade além da compreensão, além da necessidade, além do desejo. Era inexplicável, completamente irracional, mas verdadeiro, impossível de negar. Lentamente, Turner venceu a distância que o separava. Miranda estava paralisada diante da lareira, lábios entreabertos, respiração entrecortada. O que você vai fazer? Sussurrou ela. Acho que a esta altura já está bem óbvio. E então, em um movimento fluido, ele a tomou nos braços. Miranda não se mexeu, não tentou se desvencilhar. A calidez do corpo dela era inebriante, embebida todo o ser. Fundia-se em seus ossos, a fazia sentir deliciosamente devassa. Ah, Turner, suspirou ela. Ah, sim. Enquanto Turner a deitava na cama com gentileza e reverência, criava uma trilha de beijos em seu maxilar. Pouco antes de ser coberto pelo corpo dele, ainda não conseguia fazer nada além de encará-lo, pensando no amor que sentira durante todos aqueles anos, que cada sonho, cada devaneio, tudo fora um prenúncio para aquele momento. Ele ainda não dissera as palavras que derretiriam o coração dele. Naquele instante, nada mais importava. Os olhos dele queimavam como uma chama azul, tão que ela só pôde pensar que ele devia amá-la pelo menos um pouco. E isso devia bastar. Para que aquele momento fosse possível, para que aquele momento fosse certo, para que fosse perfeito. Miranda afundou no colchão sob o peso dele e passou as mãos em seu cabelo denso. Seu cabelo é tão macio, murmurou ela. Que desperdício. Turner ergueu o rosto e a encarou com ares de riso. Desperdício? Um cabelo como esse em um homem, disse ela, um sorriso tímido. E os cílios? Algumas mulheres seriam capazes de matar para ter esses cílios mais longos. Ah, é? Ele sorriu. E pode me dizer como seria a demanda pelos meus cílios? Alta, muito alta.
Até você mataria por cílios longos? Mataria pelos seus. Ah, é? Não acha que são claros demais para um tom escuro do seu cabelo? Ela deu um tapinha brincalhão nele. Eu quero seus cílios roçando no meu rosto, seu bobo. Não minhas pálpebras. Você me chamou de bobo? Ela sorriu. Chamei. Isso aqui parece bobo? Ele correu a mão pela perna nua dela. Miranda balançou a cabeça sem ar. E isso? A mão dele se fechou sobre o seio dela. Ela grunhiu algo incoerente. Parece bobo? Não. Foi o que ela conseguiu dizer. Como é, então? É bom. Só isso? Maravilhoso. E... Soltando um suspiro ofegante, Miranda tentava não se concentrar no dedo indicador dele que deslizava em círculos pelo tecido fino que cobria o mamido rijo dela. E respondeu a única palavra que podia descrever o que estava sentindo. Eriçada. Ele sorriu surpreso. Eriçada? Ela só sentiu, porque não conseguia fazer mais nada. Sentia o corpo inteiro ser afetado pelo calor de Tanner, tão sólido, pesado e másculo. Miranda sentia-se à beira de um precipício. Estava caindo, mas não queria ser salva. Queria cair e queria levá-lo com ela. Ele mordeu a orelha dela. Depois desceu até a clavícula e puxou com dentes a alça fina da combinação. Como está se sentindo agora? Perguntou ele, com a voz rouca. Quente. Essa única palavra parecia descrever cada centímetro da sensação de seu corpo. Que bom. Gosto de você assim. Ele enfiou a mão por dentro do tecido suave e pegou o seio nu. Ah, meu Deus! Ah, Turner! Ela arqueou as costas, dando a ele ainda mais acesso aos seios. Você quer Deus ou a mim? Provocou ele. A respiração de Miranda saía em arquejos curtos. Eu nem sei. A outra mão de Tanner enterrou-se na bainha da combinação e foi subindo até encontrar a curva suave do quadril. Dadas as circunstâncias, murmurou ele, com o rosto enterrado no pescoço dela. Acho que sou eu. Ela teve forças para abrir um sorriso suave, sem misturar religião. Por favor. Afinal, não precisava se lembrar de que aquelas ações contrariavam todos os preceitos aprendidos na igreja, na escola ou em qualquer outro lugar. Tem uma única condição. Ela abriu os olhos questionando. Você vai ter que tirar essa maldita roupa, declarou ele. Eu não posso. Ela engasgou com as palavras. Eu sei que é muito bonita, muito macia, e sei que posso te comprar em 100 iguais a essa. Mas se não se livrar dela agora, vou ter que rasgá-la em pedaços. Para demonstrar que estava falando sério, ele pressionou o quadril contra a pele de Miranda, evidenciando a intensidade de seu desejo. Eu não posso, Turner. Não sei porquê. Ela engoliu em seco. Mas você pode. Ele ergueu um canto da boca em um meio sorriso prepotente. Não era a resposta que eu esperava, mas vou me dar por satisfeito. Ele ficou de joelhos sobre ela e foi puxando a combinação para cima. Libertou os seios e, por fim, tirou de vez a peça pela cabeça. Miranda sentiu o ar frio na pele nua, mas, estranhamente, não viu a menor necessidade de se cobrir. Era a coisa mais natural do mundo que aquele homem pudesse ver e tocar cada centímetro de seu corpo. Com um olhar possessivo, Tanner analisou cada pedaço da pele reluzente de Miranda. Ela ficou encantada com a intensidade da expressão que dominava seu rosto. Queria pertencer a ele. De todas as formas que uma mulher podia pertencer a um homem. Queria se perder no calor e na força dele. E queria que ele se rendesse tão completamente do mesmo modo. Ela levou a mão ao peito de Tanner e com a ponta de seu dedo acariciou seu mamilo. Em resposta, ele estremeceu. Machuquei você? Não. Faz de novo, pediu ele com a voz rouca. Imitando as carícias dele, ela pinçou o mamilo entre o indicador e o polegar. O bico ficou logo entumecido, fazendo Miranda se deleitar de prazer. Como uma criança explorando um brinquedo novo, ela esticou a mão para brincar com o outro, percebendo que estava perdendo o controle sobre todos aqueles dedos curiosos. Tanner cobriu a mão dela com a dele, imobilizando-a. Passou um minuto inteiro encarando-a
com aqueles olhos azuis intensos. Era um olhar tão poderoso que Miranda precisou controlar o impulso de desviar. Ainda assim, se ficou responder, porque queria que ele soubesse que ela não estava com medo, nem com vergonha, e, acima de tudo, que tinha dito era verdade, quando confessara o amor que sentia por ele. Me toque, sussurrou ela, mas Turner parecia paralisado, ainda segurando a mão dela contra o peito. Seu semblante tinha uma expressão estranha, dividida quase amedrontada. Não quero machucar você, disse ele com voz profunda. Mesmo sem saber como tinha chegado ao ponto que ela precisava tranquilizá-lo, Miranda murmurou. Você não vai me machucar. Eu... Por favor, implorou ela. Ela precisava dele, imediatamente. O apelo apaixonado rompeu a relutância e, com um grunhido, Turner ergueu o tronco dela, puxando-a para um beijo intenso antes de deitá-la de novo na cama. Então, deitou-se junto, comprimindo os seios de Miranda com seu tronco rígido e longínquo. As mãos dele exploravam todos os lugares. Ele sussurrava o nome dela e parecia que cada toque, cada som, atiçava a chama dentro dela. Ela queria senti-lo, cada centímetro. Puxou o kilt improvisado, ávida para se livrar da última barreira que separava. Sentiu a fricção do tecido se desfazer, e então não havia mais nada além de Turner. Miranda ficou pasma diante da ereção dele. Ah, meu Deus! Ao que ele respondeu com uma risadinha. Ah, Deus não! Sou eu! Ele enterrou o rosto no pescoço dela. Já disse. Mas você é tão... grande? Ele sorriu, colado a ela. Culpa sua, meu bem. Não é possível. Ela se remexeu sobre o corpo dele. Não pode ser mérito meu. Ele se envolveu nela com ainda mais firmeza. Shhh. Mas eu quero. E vai. Ele a calou com um beijo ardente, sem saber muito bem o que prometera. Assim que ela começou a gemer outra vez, ele começou a descer, percorrendo o caminho fumegante até o umbigo dela. Se encordou com a ponta da língua, depois penetrou de forma escandalosa. Levou as mãos às coxas dela, abrindo-as, preparando para ser invadida. Queria beijá-la ali, entre as pernas, queria devorá-la, mas achava que Miranda ainda não estava pronta para tamanha intimidade, de modo que se concentrou em descer a mão, em deslizar um dedo para dentro. Turner! Gritou Miranda, e ele não conseguiu conter um sorriso. Ele acariciou as dobras suaves e rosadas, deleitando-se com o jeito com que Miranda se retorcia sobre seu corpo. Aliás, se ele não estivesse usando a mão livre para segurar o quadril dela com firmeza, ela acabaria rolando da cama. Abra para mim, pediu ele em um grunhido, arrastando a boca de volta para os lábios dela. Ela emitiu um leve gemido de prazer e sentiu as pernas derreterem. Obedecendo, abriu as pernas tanto quanto pôde e logo ele a penetrou, tocando levemente em sua maciez. Turner chegou ao pé do ouvido dela e sussurrou. Vou fazer amor com você agora. Ofegante, ela concordou. Você vai ser minha. Ah, sim, por favor. Paciente. Ele a remeteu lentamente para dentro do espaço estreito de pureza. Ia se conter, mesmo que isso matasse pouquinho. Tudo o que mais queria naquele momento era se enterrar dentro dela com estocadas fortes e firmes, mas isso ia ter que ficar para outro momento, não para a primeira vez dela. Turner, sussurrou ela. Ele percebeu que ela estava imóvel fazia vários segundos. Com os dentes trincados, ele recuou o suficiente para deixá-la com a pontinha dentro dela. Miranda agarrou pelos braços. Não, Turner, não, não sai. Shhh, tudo bem, eu estou aqui. Não saia de perto de mim, sussurrou ela. Não vou a lugar nenhum. Então ele voltou a penetrá-la e grunhiu a encontrar a resistência da castidade dela. Isso vai doer, Miranda. Não me importo. Os dedos dela se encravaram na pele dele. Não agora, mas talvez depois. Ele avançou um pouquinho mais, tentando ser o mais cuidadoso possível. Ela arquejava, gemia o nome dele, abraçava seu corpo e enterrava o dedo em suas costas, em espasmos. Por favor, Turner, implorou ela. Ah, por favor, por favor. Incapaz de manter o autocontrole, Turner penetrou-a com força, estremecendo com a prazerosa sensação de ter o membro comprimido por ela. Sentiu, no entanto, Miranda se retressar
e ouviu seu gemido de dor. Desculpe, apressou-se em dizer, enquanto tentava ficar imóvel e ignorar as demandas dolorosas de seu próprio corpo. Desculpe, sinto muito. Está doendo? Miranda fechou o olho com força e balançou a cabeça. Turner beijou as gotículas de lágrimas que começavam a se formar no canto dos olhos dela. Não minta. Um pouco, admitiu ela, sussurrando. Foi mais de surpresa do que qualquer outra coisa. Vai melhorar, disse ele com fervor. Dou-lhe minha palavra. Apoiando-se nos antebraços para não largar o peso do corpo sobre Miranda, ele começou a se mexer outra vez, investidas lentas e precisas, cada uma delas provocando um jorro de puro prazer. Turner passara aquele tempo todo com o maxilar trincado, e cada músculo de seu corpo estava reteçado, de concentração e esforço para se controlar. Dentro e fora, dentro e fora. Entoava consigo mesmo. Se saísse do ritmo por um segundo que fosse, perderia completamente o controle. Mas era muito importante tornar a experiência prazerosa para ela. Não estava se preocupando nem um pouco consigo mesmo naquele momento. Sabia que, antes do fim da noite, tocaria ao céu. Mas para Miranda, ele se cobrava a responsabilidade de fazer com que ele também atingisse o ápice de prazer. Nunca havia desvirginado uma mulher, então não sabia qual a probabilidade de conseguir esse feito. Mas, por Deus, daria tudo de si. Mesmo temendo perder o rumo caso tentasse falar, conseguiu perguntar. Como está se sentindo? Miranda abriu os olhos e piscou. Bem, pareça surpresa. Parou de doer. Nem um pouco? Nem um pouco. Estou esplêndida e faminta. Ela correu os dedos excitantes pelas costas dele. Mesmo ao levíssimo toque, Turner estremeceu e sentiu-se na iminência de finalmente render-se aos instintos. E como você está se sentindo? Também está faminto? Ele grunhiu algo que ela nem conseguiu entender e começou a se mexer mais rápido. Miranda sentiu algo se acelerar em seu abdômen, seguido de uma tensão insuportável. Seus dedos das mãos e dos pés começaram a se formigar, e no instante em que achou que seu corpo iria se estilhaçar em 1000 fragmentos, a tensão se partiu dentro dela, fazendo-a compelir o quadril para cima com tanta força que ela chegou efetivamente a levantar Turner da cama. Turner gritou. Me ajuda. Ele conseguia, arremetendo de força implacável. Vou ajudar, grunhiu ele. Pode ter certeza. Então, ele soltou um rugido, o rosto tomado por uma expressão quase de dor, e finalmente respirou fundo, largando-se em cima dela. Suados e exaustos, passaram vários minutos entrelaçados. Miranda estava encantada com o peso do corpo dele sobre o seu e amando aquela sensação lânguida de satisfação. Acariciava distraidamente o cabelo de Turner, desejando que o mundo lá fora desaparecesse. Quanto tempo poderiam ficar ali no casulo daquela pequena cabana de caça, antes que desse pela falta deles? Como está se sentindo? Perguntou ela, delicadamente. Ele deu um sorriso travesso. Como você acha? Muito bem, espero. Ele rolou para o lado, apoiando-se no cotovelo e erguendo o queixo de Miranda. Muito bem, pode ter certeza, respondeu ele, enfatizando bem a última palavra. Miranda sorriu. Nenhuma resposta poderia ser melhor. E você? Perguntou ele, baixinho, com a testa franzida de preocupação. Está dolorida? Acho que não. Ela se remexeu um pouco, como se estivesse testando o corpo. Talvez fique depois. Vai ficar, com certeza. Miranda franziu a testa. Será que ele tinha tanta experiência assim com virgens? Ele dissera que Letícia já estava grávida no casamento, mas preferiu deixar o assunto de lado. Não queria pensar em Letícia naquele momento. A falecida esposa de Turner não tinha um lugar ali, na cama com eles. E então, ela se pegou sonhando com bebês. Bebezinhos louros, de olhos muito azuis, sorrindo para ela com alegria. O que ela queria era uma miniatura de Turner. Sabia que o bebê poderia dar azar de herdar dela características menos notáveis, mas em sua imaginação ele era todo Turner, até as covinhas. Quando enfim abriu os olhos, viu que ele a encarava. Turner então tocou a boca dela, bem no canto em que se erguia um sorriso. Em que belo devaneio você está perdida, murmurou ele com a voz rouca de satisfação. Miranda desviou o olhar, constrangida pelos próprios pensamentos. Nada importante, murmurou. Ainda está chovendo?
Não sei, respondeu ele, levantando-se para olhar pela janela. Miranda cobriu-se com um lençol, arrependendo-se da pergunta. Se a chuva tivesse aliviado, terei que voltar a casa. Àquela altura, as pessoas já estariam se perguntando onde os dois haviam se metido. Poderia alegar que ficaram abrigados na chuva em algum lugar, é claro, mas se não estivessem de volta assim que o tempo melhorasse, a desculpa esfarrapada ficaria nítida. Ele ajeitou a cortina e virou-se outra vez para ela. Sua absoluta beleza masculina deixou Miranda sem fôlego outra vez. Já vira ilustrações de estátuas em muitos dos livros do pai, e tinha inclusive uma réplica em miniatura de Davi, mas nada se comparava ao homem em carne e osso que estava ali, diante dela. Com medo de ser seduzida outra vez pela mera visão de Turner, ela desviou o olhar para o chão. Ainda chovendo, comentou ele, mas está estiando. Acho melhor arrumarmos a nossa bagunça. Assim poderemos ir quando o tempo melhorar. Miranda concordou. Poderia me passar minhas roupas? Ele ergueu a sobrancelha. Ficou tímida agora? Ela fez que sim. Talvez fosse mesmo bobagem, depois de atos libertinos que acabara de cometer. Mas Miranda não era uma mulher tão altiva a ponto de se levantar nua da cama na presença de outrem. Ela indicou a saia que ainda estava embolada no chão. Por favor? Turner passou a peça para ela. Ainda estava um pouco úmida, já que Miranda esquecera completamente de deixá-la esticada para secar. Mas, como ficara bem de perto da lareira, não estava tão mal. Ela se vestiu com pressa e refez a cama, esticando os lençóis da maneira cuidadosa com que as criadas de sua casa faziam. Deu mais trabalho do que imaginara, visto que a cama ficava encostada na parede. Quando terminaram de deixar a cabana apresentável novamente, a tempestade havia se transformado em um leve chuvisco. Miranda esticou a mão para fora da janela para testar a intensidade e comentou: Nossas roupas não vão ficar muito mais molhadas do que já estão. Turner concordou, e ambos seguiram de volta para casa. Ele não disse nada, e Miranda também não conseguiu se convencer a romper o silêncio. O que aconteceria agora? Ele seria obrigado a se casar com ela? Ele deveria, é claro, e se fosse mesmo tão cavalheiro quanto ela sempre achara, era exatamente o que faria. A questão é que ninguém sabia que a honra dela havia sido comprometida. E Turner a conhecia bem demais. Sabia que Miranda não seria capaz de dar com a língua entre os dentes, só para forçá-la a se casar. 15 minutos depois, estavam diante dos degraus da entrada da Chester House. Turner parou e olhou para Miranda, muito sério e resoluto. Você vai ficar bem? Perguntou ele com gentileza. Ela piscou surpresa. Por que a pergunta naquele momento? É porque lá dentro não vamos conseguir conversar, explicou ele. Ela fez que sim, tentando ignorar o nó que se formava em seu estômago. Havia algo errado ali. Ele pigarreou e alongou o pescoço, como se o lenço estivesse apertando demais. Pigarreou outra vez, e então uma terceira. Você vai me avisar se surgir uma situação que nos exija agir rapidamente. Miranda assentiu outra vez, tentando entender se a fala dele tinha sido uma pergunta ou uma afirmação. Decidiu que era um pouco de cada coisa, e não sabia muito bem por que isso importava. Turner respirou fundo. Vou precisar de um tempinho para pensar. Sobre? Perguntou ela, sem nem se dar chance de ponderar. Àquela altura, não deveria ser uma coisa simples. O que mais havia para ser debatido? Preciso de um tempo para mim, disse ele com a voz rouca. Talvez um pouco distante. Mas volto a procurar você em breve. Vai ficar tudo bem. Não precisa se preocupar com nada. Então, porque estava cansada de esperar, porque estava cansada de ser sempre tão conveniente, ela disparou. Você vai se casar comigo? Porque, Deus do céu, parecia que o sujeito estava falando através de uma neblina. Turner ficou surpreso com a pergunta em tom estridente, mas respondeu de forma brusca. É claro que vou. Contudo, enquanto Miranda esperava o júbilo que sabia que estava sendo sentido, ela acrescentou. Mas não vejo motivo para pressa, a não ser que surja uma razão muito contundente. Miranda sentiu, engoliu em seco. Ele estava falando de uma gravidez. Turner só se casaria caso ela estivesse grávida. Do contrário, ele ainda honraria o compromisso, mas levaria todo o tempo que quisesse. Se nos casarmos imediatamente, disse ele, vai ficar óbvio para todo mundo
que fomos obrigados a isso. Que você foi obrigado, resmungou Miranda. Ele se inclinou para a frente. Como? Nada, nada. Dizer uma vez já tinha sido muito humilhante. Repetir seria pior ainda. Acho melhor entrarmos, falou ele. Ela sentiu. Estava se tornando exímia na arte de assentir. Sempre cavalheiro. Turner fez a mensura e deu o braço a ela. Então a conduziu para a sala de estar e agiu como se nada tivesse a menor preocupação. 3 de julho de 1819. Depois do ocorrido, ele não falou comigo nem uma única vez.